Bom, o capítulo 2 inicia-se após uma semana do capítulo 1, e vemos Andrew e Ashley livres e longe das consequências de seus atos por enquanto, mas com problemas financeiros, usando o seu dinheiro apenas para comer e se hospedar em um motel barato. Que por sinal não exige nem a identidade deles. Entretanto, Andrew continua ultra preocupado e anda comprando jornais para ver se há notícias sobre o ocorrido anterior, mas nada foi noticiado. E eles decidem voltar para o quarto porque Ashley esqueceu sua arma lá. O que é um perigo, pois imagina se a faxineira do quarto vê isso. Mas no caminho encontramos uma atendente grossa, um beco, nada demais. Um monte de anúncios de prostitutas onde Ashley brinca dizendo que vai deixar seu número, mas Andrew reage negativamente, até meio agressivo. E não é a primeira vez que vemos isso. Uma propaganda de eutanásia para quem está cansado da vida. E um refrigerante que Ashley quer muito, mas Andrew não a deixa comprar. Agora, no quarto, temos vários jornais que o Angel vem coletando. Eles são inúteis, mas um deles fala sobre um vazamento químico que resultou em uma quarentena em outra cidade, que aparentemente é uma quarentena como a nossa. Mas Ashley continua a fazer tarefas domésticas enquanto é xingada por passar na frente da TV. Ei, você! Não está cansado de beber a mesma água velha todo dia? Sim, é tão molhada! Você já tentou Toxi Soda? É água, mas pior. Agora em 3 novos sabores. Horroroso. Nojento. Horrível. Tentem hoje. Toxi Soda. Tem gosto de vida. Eu não sei por que estou bebendo isso. Tudo feito, de nada. Ótimo, valeu. Eu sou um amor de pessoa. Você é tão sortudo de me ter com você. Sim, sim. Eu cozinho, eu limpo e eu sou um banquete para os olhos. Enquanto isso, o que você faz? Assiste TV o dia todo como um desleixado. Para com isso. Você não vai estar nas notícias, Andy. Eu deveria ter esperado por isso. Oh, o que vai fazer sobre isso, Andy? Vai me enforcar de novo, você vai? Você quer que eu faça isso? Ah, qual é? Eu tô brincando, é só pra dar umas risadas. Eu achava que a gente tava de boa. A gente tá, eu só tava brincando. É só um apelido, supera isso. É a única coisa que pedi de você. E é simbólico, idiota. Você e seu romantismo, enfia na sua bunda. Não sei o que eu estava esperando. Olha, eu estou me comportando, o que mais você quer? Eu tenho sido tão boa com você. Você tá? Porque eu tô com a impressão que é o exato oposto. Sim, sim, você acha que eu sou terrível, hã? Você quer ver como é quando eu realmente não me comporto? Eu poderia ser tão pior. Eu deveria te mostrar o quão terrível eu realmente sou? Vá em frente, mas você vai descobrir que eu sou bem menos amável que o Andy. No noticiário, vemos que o nosso apartamento pegou fogo e todo mundo morreu, o que não é tão ruim, porque isso significa que as evidências das nossas aventuras desapareceram, mas também significa que alguém provavelmente mandou tacar fogo no local. Alguém provavelmente viu o que aconteceu, mas Ashley vai dormir sem se importar com nada, como sempre. Após o sonho estranho, Ashley acorda seu irmão falando que teve uma visão e eles vão esperar do lado de fora. Mas eles esperam muito tempo e, graças a Deus, foi um cultista que apareceu. Ashley se questiona se esse não é o cara que eles comeram, então Andrew decide se separar rapidinho só para ver quem são essas pessoas.
E, nesse momento, opcionalmente, podemos agradar comprando o refri que a Ashley queria, mas é uma merda e ela não vai jogar fora porque foi um presente seu. Inclusive, podemos voltar para o quarto e interagir com a cama e o narrador dirá: "Ah, sim, você com certeza tem tantos pesadelos quanto diz ter." O que é estranho, pois vamos recapitular um pouco. Já vimos no capítulo 1 o Andrew brincando com o cabelo da Ashley e mostrando total desaprovação da Ashley com outras pessoas. No capítulo 2, tivemos mais um exemplo disso, e agora o narrador está deixando subentendido que Andrew, por algum motivo, mente sobre a frequência dos pesadelos, porque quer estar com Ashley. Ele busca esse contato com ela, o que me faz pensar que é possível que ele esteja escondendo algo. Mas, voltando à busca de Andrew, ele se infiltra na festinha dos cultistas e vê uma invocação fracassada. E até comenta que minha Ashley conseguiu de primeira, apesar disso não ser algo bom. Depois, saímos de lá e... E eles se questionam como que ele entrou tão fácil no quarto. Mas o real problema é que não podemos ir embora. Nossas coisas estão lá e não podemos comprar roupas novas, por exemplo. Então, apesar de ser uma ideia idiota, nós voltamos para o quarto contando que ele vai estar escondido e vamos atrair ele para o parque, um lugar mais discreto para o matar. Bem, parabéns! Você encontrou o assassino. E morreu, que é a melhor parte. Só para você saber, Andrew não se saiu muito melhor. Quando o assunto é fatiar os outros, o assassino acaba com seu irmão amador até a morte. Apesar de que, dados seus últimos relacionamentos, ele provavelmente não queria viver sem você de qualquer forma. Aposto que você estaria feliz com isso se não estivesse muito ocupada estando morta para sentir algo. O assassino ganha. Fim. Ah, sim, o mundo é um lugar muito melhor sem você. Porém, isso é tão anticlimático que eu vou te dar uma chance gratuita. Mas, antes disso, temos mais um evento opcional que acontece se voltarmos com a Ashley lá no local dos cultistas, onde nos passamos por alguém contratado para investigar o desaparecimento de um dos bolos da festa anterior, que ironicamente foi esse cultista que comeu. Então, eles decidem que vão sacrificar o idiota no processo, e usam do medo que ele tem do demônio e do peso dos seus pecados para o enganar. Vale destacar que Angel está sendo excepcional na manipulação, mas vemos que a invocação do líder cultista falhou, porque o sangue era velho. O que é muito estranho, pois um cultista experiente, que faz parte de um círculo interior do culto, não saber que isso não dá certo, dá a entender que talvez ele não quisesse que nada fosse invocado. Inclusive, nessa nota, pensamos que Ashley seria bem-sucedida em invocar, mas, na verdade, o demônio aparece no comando do Andrew. Entretanto, ele vai embora por, aparentemente, não falar a mesma língua que nós. E, da tentativa falha de o matar, somos expulsos do culto. E voltamos para a história principal onde, no caminho do parque, Ashley pergunta se não queremos destruir o carro do assassino, mas Andrew a repreende por esquecer que carros têm alarmes. Depois disso, chegamos ao parque, o local onde o esperamos, e se ele não aparecer, só vamos embora, mas assim teremos alguém atrás de nós. Então realmente estamos torcendo para ele aparecer. Ashley nos passa a arma e diz para que não nos sintamos mal por assassinar um assassino. Mas escutamos barulhos nos indicando que ele está aqui. Só que como vamos procurar ele sem perder o efeito surpresa? Ashley tem uma ideia genial, onde ela finge estar brincando com Andrew e corre para outro arbusto. Assim, Andrew pode procurar sem denunciar que está o procurando.
E mexendo pelos arbustos, eventualmente achamos ele e temos duas escolhas importantes: gastar todas as balas ou dar um só tiro. Mas agora vamos prosseguir dando só um tiro. Assim, Ashley pega a arma de volta e Andrew a repreende por esse plano de merda. Pois, e se ela tivesse encontrado ele no arbusto? Mas ela não encontrou de qualquer forma. Já que Ashley nunca tirou suas digitais, pois, diferente de Andrew, Ashley nunca tirou a carteira de motorista. Ela mexe no corpo do cara e pega as chaves do carro dele, mas, antes de ir, vemos documentos estranhos que chamam o cara de Senhor Máquina de Lavar, dizendo que era para ele limpar a roupa suja, nós. Mas também encontramos um jornal falando de outra quarentena escrito Mesma Merda, o que indica que o que eu disse antes era verdade. Única novidade é que aparentemente ele trabalha para eles há um tempo e sua recompensa também é os novos refrigerantes da companhia. Para onde vamos? Poderia ser mais específica? A gente vai para algum lugar, né? Agora que a gente tem um carro e tals. Essa meio que não é a melhor situação para ficar de rolê em um carro roubado. A gente mal tem dinheiro para comer. Tá bom, então vamos pegar da mãe. Puta merda! Será que o que eu falo entra por uma orelha e sai pela outra? Nunca mais vamos falar com qualquer um que já conhecemos, entendeu? Eu falei alguma coisa de falar com ela? Vamos roubar a puta enquanto ela não vê e vamos vazar. Que dinheiro você acha que ela tem exatamente? Tenho certeza que ela tem alguma coisa. Eu achava que ela tinha herdado alguma joalheria da vovó. Bom, sim, mas ela não pode vendê-las. Ela não, mas eu com certeza posso. Não, a gente ainda não pode ir pra lá. Por que não? A gente tá sendo perseguido ou algo do tipo. A casa dos nossos pais é algo que eles com certeza já foram dar uma olhada. Olha, Andy. Errado. Andrew, o perseguidor tá tirando uma soneca no parque. Você realmente acha que é importante o suficiente para alguém contratar dois caras? De qualquer forma, parece que eles acharam que esse cara ia cuidar da gente, e só isso. Mas o negócio é, eu prefiro ser super cuidadoso do que morrer. Vamos ser rápidos. A gente entra, rouba eles, mata eles e dá o fora. Então agora você quer matar nossos pais? Você acabou de falar que a gente nunca mais vai falar com eles. Então tanto faz se eles morrerem. Eu tô muito cansado pra tudo isso. Tá bom, então vamos só roubar eles então. Entrar enquanto eles estão trabalhando, roubar eles e dar o fora. Eu aceito. Enfim, onde eles estão vivendo agora? Eu sei o lugar, mas não lembro exatamente o endereço. Ela realmente te falou um endereço? Sim. A única coisa que ela falou pra mim é pra parar de ficar ligando pra ela. Ela provavelmente achou que eu ia te falar. Bom, nesse caso, que trabalho tosco você fez? Me perdoe, Ashley. Isso não parecia ser uma informação relevante no momento. Tanto faz, só dirige. Eu não dirijo um carro em mais de 2 anos. A gente tá de boa, só não me distraia com nada. Entendido. Pés no chão. Jesus, o carro nem é seu. Só cala a boca e bota o cinto. Mas que merda! Sim, agora anda logo. Eu vou ficar maluco se formos pegos no carro de um homem morto só porque fomos parados por algo ridículo assim. Me faça então. Você quer ou não quer ir roubar nossos pais? Eu disse pra me fazer, Andy. Tá bom, o que você quer? Se for me irritar, você tá acertando em cheio agora. Ah, qual é? Só brincadeira. Eu sei que não é brincadeira. É sim, você fica tão bravo, só é engraçado. Como se eu não te conhecesse, Ashley. Você já fez essa merda antes. Não faço ideia do que você tá falando. Você vai ficar falando Andy até eu me cansar de ficar corrigindo. E de repente é Andy e Leile e algo idiota tudo de novo. Que forma de interpretar a situação. Honestamente, eu só estava brincando. Bom, nesse caso, não é engraçado e você vai parar. Nada mais é engraçado pra você. Bem, você vai dirigir ou o quê? Eu só não quero nos colocar em perigo.
Mas você não precisa ser tão rigoroso com isso. Mas eu preciso quando você é tão idiota em relação a isso. Só dirige. Você tá brava? Eu só estou cuidando da gente. Dirige logo, Andy. Dirige, Andrew. E ele dirige, finalmente. Você decide dar a ele o tratamento do silêncio, até ele se desculpar. Você não tem certeza sobre o que ele tem que se desculpar, mas você não vai o perdoar até que o faça. Então, enquanto você espera ele perceber que você não está falando com ele, você cai no sono. Após isso, Ashley se vê em um sonho onde foi invocada pela entidade em um lugar estranho. E após resolver alguns puzzles para chegar até ele, a entidade tenta fazer um acordo com Ashley, mas ela se mostra pouco interessada. Ashley se mostra mais interessada em acordar logo, em falar com ele sobre o fato de Andrew estar mudando e isso a preocupar. Afinal, Andrew precisa perceber que você não está falando com ele. Entretanto, ela rapidamente sela um acordo de trazer almas em troca de recarregar o poder de clarividência do amuleto. E na saída, Ashley pode ir por 2 caminhos diferentes. Um deles te leva a quase morrer por ir para a dimensão errada, mas, no final, ela vai parar num ambiente com várias flores. Enfim, se formos pela outra porta, teremos a oportunidade de pegar um presente e ter uma memória importante. Nela, vamos receber um cartão de aniversário da professora. Laylee acredita não ser especial, porque todos recebem um. Mas Andrew diz que a professora não é obrigada a fazer isso. Entretanto, Laylee ainda rejeita, o que representa a forma que ela é odiada por todos. Não é só por ser estranha ou ser uma pessoa difícil, ou por ter vários problemas desde casa, mas a rejeição do afeto faz parte dela. A rejeição do afeto também torna tudo uma bola de neve cada vez maior. Então ela e seu irmão, que tá usando o pouco de dinheiro que tem, vão comprar uns bolinhos para o aniversário da Ashley, que os pais e nem ninguém nunca comemoram. Andy compra bolinhos de limão, achando que Laylee gosta deles, e Laylee diz que gosta deles por achar que Andy gosta mais desses. Mas não tem problemas, porque agora Laylee passou a gostar mais dos de limão, assim como o refrigerante lá atrás que ele se recusou a jogar fora. E em seu desejo, ela deseja que seu irmão perca todos os seus amigos e nunca tenha uma namorada, para que ela nunca seja trocada. Bons e velhos tempos ruins. Após isso, voltamos para o cenário com as flores, onde Ashley fica de saco cheio com elas e começa a esmagá-las, mas ela ouve Andrew tentando a acordar. Graças a Deus. Eu estava por um fio de te levar para o hospital. Isso iria nos ferrar, não? Você não estava acordando, não importa o que eu fizesse. Deus, Ashley, não me assusta desse jeito. Que horas são? Umas 10 da manhã, mais ou menos. Nossos pais devem estar no trabalho agora. Então, quando você estiver pronta, eu acho. Você só tá me tratando bem agora porque você me tratou igual merda na noite passada. Eu te tratei da forma que você mereceu ser tratada. Na verdade, não. Risca isso. Considerando que você ficou enchendo meu saco o dia todo, eu fui razoável pra caralho com você. De qualquer forma, esse episódio se chama Andrew e Ashley e a invasão do lar docilar. Que tipo de imitação meia-boca é essa para roubar dinheiro dos outros? Eu não tô interessada. Bom, ela com certeza é inteiramente sobre roubar dinheiro dos outros. Eu quero dizer, não, obrigada. Nem vem, eu vi isso, você gostou, vamos nessa. Não é uma merda. Mas eu sou tão gentil que eu vou deixar rolar por agora. Por que diabos estamos em um parque? Estacionamento grátis, esse é o porquê. Nossos pais vivem em algum lugar estrada abaixo.
Logo de cara, fica claro que estamos num bairro nobre, um que nunca nem sonhamos em morar. E a indignação de Ashley é constante nessa parte do jogo. Agora, está mais suspeito do que nunca, considerando o fato de que fomos deixados para morrer. Mas, ao chegar na casa dos pais, se interagirmos 2 vezes com a janela para tentar entrar, Ashley vai dizer que você só quer uma desculpa para tocar na bunda dela. Andrew responde que não, e que ele não precisa de uma desculpa. Certamente, Andrew esconde algo. E no interior da casa não encontramos nada que contraria a ideia de que tudo isso é muito suspeito. Mas Ashley diz que tem algo a falar para nós. Andrew diz que ela pode falar depois, porque agora é hora de roubar e ir embora. Ao vasculhar a casa e abrir a cômoda, Ashley encontra papéis de representantes da companhia de água chamando para conversar e certificados de óbito dos irmãos. O que não faz sentido, porque os certificados são de 3 meses atrás, e a mãe sabia que estávamos vivos no começo da quarentena, já que Ashley ficava ligando para ela. Mas vocês são interrompidos por alguém entrando na casa, e para ficar menos suspeito, Andrew vai dar as boas-vindas dizendo que ela deixou a porta aberta, e ao invés de responder às perguntas, ele oferece um café para sua mãe que trouxe carne e vinho nas compras. Inclusive, considerando que o noticiário sobre o nosso apartamento foi ontem, é loucura dizer que eles foram comemorar nossa morte? Após fazer o café e todos estarem na mesa, nossa mãe continua perguntando o que aconteceu com a quarentena, e Andrew continua fugindo da pergunta enquanto pergunta como ela conseguiu a casa, mas ela foge da pergunta. Acho que é seguro dizer que todo mundo está mentindo, e todo mundo sabe que todo mundo está mentindo, menos a Ashley porque ela não consegue acompanhar suas mentiras. Nossa mãe também está, disfarçadamente, dizendo para nós irmos embora, mas como um garanhão bom de lábia, de acordo com o narrador, Andrew enrola mais ainda. Depois de um tempo, Andrew prepara o jantar enquanto Ashley fica mais quieta que o normal. Tá, você não aguenta mais. Ashley, eu sei que tem algo de errado. Bota pra fora. Eu tenho algo pra te falar. Mas primeiro, você tem que prometer que vai concordar. Eu não vou prometer isso de jeito nenhum. Ok, então deixa quieto. Pare de ser tão irritante. O que foi? Você vai reclamar tanto em relação a isso. Eu realmente queria que você chegasse a essa conclusão sozinho. Mas você não vai, então deixa eu esclarecer pra você. A gente tem que matar nossos pais. Não é nada disso. Na verdade, eu preciso das almas dele para recarregar a coisa de clarividência. Você realmente precisa ou só está falando da boca para fora? Interessante pra caralho que você menciona isso agora de todos os momentos. Eu tentei te falar antes, mas você não deixou. E de novo, eu esperava que você chegasse a essa conclusão por conta. Culpa minha esperar qualquer coisa vinda de você. Me deixa pensar nisso. O que tem pra pensar? Ei, crianças! É bom ver vocês, diz o pai com o entusiasmo de um peixe morto. Um jantar extremamente cansativo depois. Isso foi uma conversa revigorante. Sobre o que a gente falou mesmo? Enfim, 1000 perdões, crianças, eu tô exausto do trabalho. Tô indo direto pra cama. Vocês dois podem limpar aqui? Ela sai sem esperar uma resposta. Não dá para fazer isso. O quê? A louça, o roubo ou o assassinato? Nem roubar, nem matar. Quanto mais eu penso nisso, menos parece plausível. Só precisa de um relato às autoridades para colocar a gente no radar deles. E se alguma coisa acontecer com nossos pais, quem você acha que vai ser os principais suspeitos? Bem, com certeza não são os filhos mortos deles. Mas aqueles documentos eram oficiais? Bom, mesmo assim,
Com certeza, os pobres irmãos Graves morreram no fogo. Confie em mim. Só é preciso que uma pessoa comece a investigar mais a fundo. E de repente, não apenas nos alertamos que estamos vivos, como também revelamos por onde estivemos. Vai ser melhor se a gente só matar pessoas estranhas, que não têm nenhuma conexão com a gente. E o que te faz ter tanta certeza de que aquela vadia não vai dedurar a gente de qualquer forma? Me parece que ela já vendeu a gente antes. Digo, assumindo que ela acreditou no que eu falei, não tem motivo para ela fazer qualquer coisa. Ela é o tipo de pessoa que iria preferir ficar de fora da confusão. Eu já sabia. Eu sabia. O quê? Você é tudo sobre ser tão cuidadoso. Mas quando a coisa aperta, você enfia sua cabeça no chão. Caralho, já que você acha que tá tudo bem, por que você não fica aqui e continua brincando de família feliz? Aposto que você gostaria disso. Você parece estar se dando tão bem. Você sabe que eu só estou me fazendo de desentendido, né? Assim como ela. Pra mim, parecia o mesmo de sempre. Ashley, você tá me zoando. Ok. Olha, eu escolhi você, não escolhi? Eu escolhi você. Então, se alguém aqui vai brincar de família feliz, vai ser eu e você. Então você tá dizendo que não é feliz? Não é como se eu já não soubesse disso. Sai fora com isso, não é isso que eu quis dizer. E se você mantivesse sua parte da promessa, tudo seria facinho. Eu tenho me comportado. Não, você não tem. Mas não é disso que eu tô falando de qualquer forma. Eu concordei em me comportar e você concordou que seria só nós dois. Engraçado, porque eu me lembro de termos concordado em enterrar o Andy e a Leyley. Isso é engraçado. Acho que você tá lembrando errado. Eu não estou, porque esse é o único motivo de eu estar aqui em primeiro lugar. Então você deve ter me entendido mal. Que foi? Se você não gosta disso, por que você não fica aqui com a mamãe e o papai e continua sendo um bom garotinho assassino? Por que você não me larga pra apodrecer? Claramente você nem gosta de mim. Você é a pessoa que não gosta de mim. Tudo é sobre o Andy pra você. Mas adivinha só, o Andy tá morto. Você está certo. Eu realmente não gosto do Andrew. Sinto muito por ouvir isso, porque o Andrew é tudo o que você vai ter. Após isso, eles continuam a falar sobre o fato de que não dá para deixar ela viva, mas nossa mãe nos observa e nos interrompe. Ela diz que nós somos farinha do mesmo saco e que, se forem ficar aqui, amanhã vocês vão procurar lugares separados para morar e ordena para irmos dormir. Enquanto dormimos, vamos parar em um sonho estranho onde vemos o freezer que colocamos carne humana e o cultista que comemos nos dizendo que é chegada a hora de compartimentalizar. E, ao interagir com a frigideira vazia, vamos parar em outro cenário escuro. Nele, encontramos a Leyley, que odiamos muito, mas, mesmo assim, ela continua nos seguindo. Chega a um ponto que podemos tentar matar ela por não querer nos dar a vela para passar pelo escuro. Mas você falha, e ela, ou seja, você mesmo, te julga por isso. E Andrew se justifica dizendo que é só um sonho. Entretanto, você acaba virando um garoto de afazeres de uma Leyley que nem existe. Nesse momento, um novo cenário surge, e você vai lá pegar os lápis de colorir da Leyley. Você esteve quieta o dia todo. O que foi? Não, não é nada. Na verdade, eu tenho pensado bastante sobre algo recentemente. Mas eu não sei se deveria trazer à tona. Você dramatizou tanto, agora meio que você tem que falar. Tá bem, mas por favor, não fique bravo. Quando que eu levantei a voz uma vez sequer pra ela? Você pode me falar qualquer coisa.
falei com minha irmã sobre o que você disse outro dia. E ela concorda comigo que talvez seja... Tipo, talvez fosse melhor para Ashley aprender a se virar um pouco sozinha. Mesmo que seja só pelo bem dela, sabe? E talvez pelo nosso bem também? Eu acho que seria muito bom se você pudesse ficar em casa mais vezes e não, tipo, ficar saindo tão cedo ou ficar cancelando as coisas comigo tanto. Desculpa, eu não estou te repreendendo, mas eu não consigo fazer ela aprender. Não, mas você podia, tipo, você sabe, não ir sempre que ela te pede. Se sua irmã precisasse de algo, você não iria? Bem, sim, mas ela só me chama quando realmente precisa de algo. Suponho que seja isso. Desculpa, talvez eu não devesse ter falado isso. Ou trazido isso à tona. Não, tá de boa. Acho que ainda estou meio agitado pelo que aconteceu com sua amiga na época. A Ashley pode não demonstrar, mas isso afetou ela bastante também. Provavelmente é por isso que ela é assim hoje. Eu não tenho essa impressão mesmo. Para alguém tão irritante, ela é difícil de entender, não é? Ela é difícil no geral. Desculpa, eu não entendi o que você disse. Não, nada, vá em frente. Enfim, eu me preocupo que algo do tipo poderia acontecer com ela, ou acontecer com você. Então eu tenho que cuidar das duas. Eu vou ficar bem se você estiver comigo. Você amarraria seu cabelo para mim? Nem ferrando, você vai puxar ele de novo. Mas você não sabia que é assim que os garotos mostram afeição? Isso é terrível. Bom, você nunca mais vai vê-la, mas isso não te incomoda. E no quarto dela, você ainda pode ver várias mensagens por voz da Ashley, que prefiro nem comentar. Depois de tudo, você está com os lápis de cor da Leyley, e ela nos dá a velhinha em troca, o que revela um cenário curioso, para dizer o mínimo. Você matou esse aqui para proteger a Ashley, sem arrependimentos. Quando ele e seus amigos alimentavam vocês, esse aqui sempre estava dando ideia nela. Esquece, você tem um arrependimento. Você queria ter o matado mais devagar. A Ashley queria a matar de qualquer jeito. Você não poderia deixar testemunhas, mas você não entende porque não há nenhuma menção dela nas notícias. Certamente alguém teria encontrado ela antes do fogo queimar o apartamento inteiro. Sequer tem uma investigação acontecendo? Isso pode ser linkado a você? Fora isso, não te incomoda. Esse você tinha que pegar antes que ele te pegasse. Te preocupa que alguém queria tanto você morto a ponto de contratar esse cara? E encontramos a Ashley no armário. Ela nos diz que o membro faltando está nos nossos estômagos, e se nos vamos abrir para pegar. Mas Andrew não curte a ideia e pega um membro de outra pessoa. Andrew também pergunta se ela não vai sair, mas ela fala que ele tem que chamar a Leyley para brincar. Andrew se recusa, então vai embora. Tu pensas que minha essência mortal foste consumida por tais chamas? Vejas bem, não foste. Acredito que interiores de freezers não explodem. Talvez podes cozinhar, mas queimar? Desconheço. Veridicamente, a calamidade mais tola que cometeste foste deixar meus restos descansarem por si só. Agradece aos céus que uma alma quis proteger-se e conflagrou uma chama que consumiu tudo. Hora de acordar, Nina. Você teve uma boa noite? Eu espero que você tenha entendido sua lição. Não há resposta. Bem,
Acho que ela ainda está dormindo. Laylee chuta a caixa. Acorda, dorminhoca. Qual é? Não faz isso. Você abre a caixa. Ops. Pera. Quê? Por que ela tá morta? Como que isso... O que... Isso não tá certo. O que tá acontecendo? Tanto faz. Se você é tão fraca a ponto de morrer assim, então claramente a mamãe natureza não quer que você viva. Cala a boca. Só cala a boca. Esquece isso, vamos só largar ela aqui. Já que você tirou o graveto, parece que ela entrou por conta própria de qualquer forma. Não parece. Por que ela teria arranhado a caixa até que suas unhas quebrassem se ela tivesse entrado por conta própria? Ah, bom. Não é como se alguém soubesse que ela tá aqui. Vamos só largar ela. Não vai. Ela vai começar a apodrecer. E se alguém vier procurando encontrar ela? Digo, a família dela já estava procurando ela. É só questão de tempo até que eles venham procurar aqui. Então, o que a gente faz agora? Merda. Vamos esconder ela, então. Se ninguém sabe, então não seria o problema. Eles vão saber, Laylee. Eles vão achar o corpo e vão saber. E aí eles vão me jogar na prisão pelo resto da minha vida. Eu também vou. Tá de boa se formos nós dois juntos. Não, sua idiota do caralho. Você não entende, não é? Garotos e garotas não vão pra mesma prisão. Eles vão te tirar de mim. Por que eu deveria saber disso? Pense em alguma coisa então, já que você é tão esperto. Ok, vamos só, levar ela para algum lugar. Isso, uma cova. Vamos cavar uma cova para ela. Beleza, onde? Qualquer lugar na floresta deve ser de boa. Digo, tem um parque ali fora. Sim, deve ser um bom lugar. Mas primeiro, a gente tem que enrolar ela em alguma coisa, porque ninguém pode ver a gente levando ela até lá. Isso vai ter que servir. Você enrola o corpo da Nina com a lona e leva para o parque. Eu não consegui achar uma pá, mas eu percebi que essas tábuas de madeira funcionam também. Digo, elas são meio pazentas, só toma cuidado com as farpas. Farpas são as minhas menores preocupações no momento. Vamos achar um lugar bom e fácil de cavar. Talvez aqui. Não parece que vai ter alguma raiz no caminho. Eu tô cansada. É? Isso é bem mais difícil do que eu achava que seria. Isso já não tá fundo o suficiente? Uma cova deveria ser pelo menos 6 pés, né? Esquece isso, ela cabe de boa aqui. Tá, beleza. Você e Laylee empurram o corpo na cova. Droga, isso não parece nem um pouco natural. Parece de boa pra mim. Não pode ficar esse lugar tão óbvio. Ele precisa ficar escondido também. Quer esconder com algumas folhas e tals? Ah, sim. Tá tão melhor assim, Han. Aliás, tudo isso vai voar com o próximo vento que vier. Deve ter alguma coisa por aqui para segurar tudo isso no lugar.
Que legal! Me dá vontade de escrever o nome dela nisso. De jeito nenhum. Eu não ia fazer isso, só tô falando. O que foi agora? Ela tá escondida. E se a polícia achar ela? E se um cachorro da polícia cavar por aqui? Olha, esquece isso. Eu não consigo. É claro que você consegue. Você sabia que se você não pensar em algo por muito tempo mesmo, é como se nada tivesse acontecido? Porque você não consegue mais se lembrar. Vamos esquecer tudo isso. Leile, eu preciso saber que você não vai falar nada, pra ninguém. Promete pra mim que isso vai ficar entre nós. Eu acabei de dizer que a gente vai esquecer sobre isso. Você diz uma coisa e faz outra. Me promete dessa vez que você jura por Deus que vai ficar de boca fechada? Eu prometo. Eu não vou falar nada. Poxa, eu não vou nem falar o nome dela mais. Qual que era de qualquer forma? Eu esqueci. Pronto, vai ficar tudo bem. Brincadeira. Eu vou te entregar. Se você não fizer o que eu te pedir, eu vou falar pra todo mundo o que você fez. Quem vai brincar com você se eu estiver preso? Eu vou te mandar cartas. Eu não consigo ler a sua letra horrível. Acho que você vai ter que fazer o que eu quiser então. Senão você vai ficar sozinho na prisão. Eu sou a sua melhor amiga a partir de agora. Você já era antes, Leilei. Não mente pra mim. Eu não tô, eu acho. Tanto faz. É só eu e você agora. Ninguém mais vai gostar de você, porque você é mau. Você é uma pessoa mind, mas eu não vou falar pra ninguém. Claro que não. Você estaria encrencada também. E daí? Ninguém gosta de mim mesmo. Mas não tem problema, pois agora você estará sempre por perto. Deus, sua garota estúpida, eu estive aqui com você esse tempo todo. Nada disso teria acontecido se você pudesse só... Eu sei que você não gosta de mim. Andy, eu sei. Mas isso não importa mais, porque a partir de agora, ninguém mais vai gostar de você também. Então, vamos sempre ser amigos, ok? Seja meu amigo, senão... Eu vou ser o que você quiser que eu seja. Sério? Então, de agora em diante, vamos sempre ficar juntos. Você tinha 1 milhão de coisas a dizer para essa criatura. Nenhuma delas eram boas. Mas nenhuma delas saiu da sua boca. Já se passaram vários dias sem nenhum problema. Posso comer o seu sorvete? Vá em frente. Sério? Eu não ando conseguindo comer nada ultimamente. Por que eles colocam esse negócio de geleia no sorvete de morango? É nojento. Eu queria que não tivesse geleia. E você queria ter a capacidade de se importar. Alguém te perguntou alguma coisa sobre... as coisas? Sim, meu professor perguntou para todo mundo na turma. Alguns policiais apareceram também. E você falou alguma coisa? Nope. Eu só perguntei para Julia se ela estava esperando por alguém naquele dia. Por quê? Você sabe, porque um certo... alguém falou para a mãe dela que iria estudar com a Julia, então eu pensei que para Julia ela teria falado que ia se encontrar com você. E aí? Eu não sei, porque eu não queria só chegar perguntando do nada. Mas a Julia disse que ela estava visitando a família naquele dia, então eu duvido que ela saiba de algo. Suas promessas não significam porra nenhuma. Por que você está sendo tão frio comigo? Você tá pior que antes, babaca. Eu te dei o meu sorvete e ainda assim eu sou babaca? Espera, eu sei o que foi. Você ainda tá fixado naquela vadia. Porra, aí vamos nós. Ela tá morta e mesmo assim você só pensa nela, não é? Nunca é bom o bastante. Que traíra! Eu aposto que ela morreu de propósito. Eu preciso de uma faca. Onde você tá indo?
O que você está fazendo com essa faca? Você se pergunta brevemente se valeria a pena matá-la. Eu vou fazer um pacto de sangue com você. Mas em troca, você vai ter que me prometer algo também, ok? Mantenha meu segredo, e eu te mantenho companhia. E se eu não manter? Adivinha, você só fala, mas você não faria nada. Se você vai estragar minha vida de qualquer forma, por qual motivo eu teria que manter as aparências? Além do mais, eu tô fazendo isso por você. Então, o que acontece se você quebrar a promessa? Eu não vou se você não quebrar. Eu não acredito nisso. Laylee, você é um ser miserável e repugnante que se esgueirou para dentro de cada aspecto da minha vida. E por isso, meu coração sempre terá um lugar podre, dolorido e mofado só para você. Pense o que você quiser disso. Digo, eu aceito, mas caramba. Gentilmente, seu cuzão. Como se corta alguém gentilmente? Um homem melhor saberia. Tanto faz. E assim, ela mantém sua boca fechada para sempre. Só se você manter seus olhos fechados. Não deixe nenhuma vadia te chamar a atenção. Somos só nós agora. Eu disse que estaria por perto. Eu não disse que não teriam outras pessoas. Espera, não, eu quero refazer o acordo. Tarde demais. Uma promessa é uma promessa. Andy, não é justo. Não fique assim. Eu vou te fazer uma prioridade. Você só não vai ser a única. Não é o suficiente. Porque você só não mata os nossos pais. Espera um pouco. Não foi isso que ela disse na época. Faz isso por sua irmãzinha querida. Eu sei que você quer. Mate eles para resolver todos os seus problemas. Espera. Antes de continuarmos, precisamos recapitular um pouco sobre o que caralhos está acontecendo. Bom, o cultista disse que é chegada a hora de compartimentalizar, exatamente o que Ashley disse que faz lá atrás. No sonho, vemos diferentes áreas onde uma possui a Laylee, que odiamos muito, outra possui a Julia, e a outra possui a Ashley, que tratamos com carinho. Há uma clara separação entre elas, assim como ela te separa em Andy e Andrew. Entretanto, o principal é que o sonho tem um ar de comparação entre a culpa e os crimes de Andrew. Ele não demonstrar culpa por nenhuma das mortes, exceto a Nina. Mas, no episódio 1, não era o que parecia. Ele parece mais preocupado com consequências do que com as pessoas. Vale lembrar que todos os casos que ele não se importa possuem uma desculpinha por trás, exceto a morte da Nina. Será esse o motivo de tanta culpa? Será que o sonho quer dizer que Andrew não tem culpa de verdade, mas um anseio pelas aparências, como ele mesmo diz? Afinal, a reação deles ao enganar a Ashley num pacto de sangue é estranha, mas veremos. Entretanto, Ashley nos acorda no meio da noite para dizer que chegou a hora de sacrificar nossos pais, e Andrew fala que é verdade. Ele diz que não sabe por que havia negado a verdade, e que é muito arriscado deixá-los vivos, ainda mais com essa suspeita de que eles estão envolvidos. Mas nossa mãe nos interrompe dizendo que deve uma explicação para o Andrew, e é pega de surpresa pela Ashley e levada para o porão. Inclusive, se você for lá e ficar interagindo com a mãe, Ashley não vai gostar muito disso, com direito ao narrador dizendo que a confiança em você se esvai cada vez mais. E, após fazer os dois de reféns, Andrew pede o cartão e a senha da mãe e pede para Ashley cuidar deles enquanto ele vai lá testar a senha. O que você tá fazendo aqui? Volta lá para baixo. Eles não vão tentar fazer nada. Só precisa de um deles começar a gritar e esse esquema todo vai cair em cima da gente. É incrível o quão cooperativa é uma pessoa com uma arma apontada para ela. Então vai lá apontar. Eu já volto. É só que... Vai logo, desembucha. Eu tenho que ir. Você tá comigo nessa, né? Sacrificar eles. Eu já não disse que sim? Bem, você tem esse hábito de ficar amarelando. Lei. Merda. Olha, confia em mim, Ashley. A gente vai fazer isso. Você é o melhor. Volte logo. Sim. Te vejo lá.
Após isso, Ashley tenta se recordar do que tem que fazer no ritual e segue fazendo a escolha sobre quem cortar para pegar o sangue do ritual. E uma coisa estranha começa a surgir, pois com Andrew, a mãe está falando que deve explicações e pede desculpas. Com Ashley, ela diz que é uma santa e que se não fosse por ela, sua filha estaria na cadeia pelo que fez com a menina na caixa. Sim, ela sabe que eles mataram a menina. Mas, após preparar o ritual com um círculo de sangue ruim e as velas, Andrew volta reclamando que a mãe tem um limite de saque no cartão de crédito e manda Ashley subir e levar ela até a linha de atendimento ao cliente para cancelar o limite. E, na volta, Ashley diz que ela vai sacar o dinheiro agora, mas surge um problema. Ela não sabe se é seguro deixar o Andrew sozinho com os pais, pois quem sabe o que eles vão dizer para ele. Isso é uma decisão muito importante, mas, por agora, vamos confiar nele. Inclusive, você pode ter notado que essa gameplay se passa antes da atualização, pois, depois da atualização, o autor mudou essa frase para "Não, mas eu confio no amuleto". Ashley não confiaria no Andrew, mas ela confia que o amuleto vai manter ele com ela. Porque Andrew constantemente sofre com o fato de não saber o futuro, mas o amuleto prevê o futuro. Ou pelo menos, é isso que ela acha. E, bingo, Ashley não estava errada sobre o que a mãe tentaria fazer. No mesmo instante, a mãe começa a falar para o Andrew que ela foi uma mãe horrível, que teve eles muito cedo na vida. Pergunta se a Ashley está o obrigando a fazer isso e, principalmente, fala que se ele largar tudo isso, vai ser fácil recomeçar. Vai ser fácil resolver o problema com os certificados de óbito. Mas, em ambas as escolhas, Andrew sabe que ela está mentindo. Entretanto, ao recusar, Andrew firma seu lugar ao lado da Ashley. Ela fica sem reação com isso e fala que ele escolher isso não faz sentido. Então, ela usa a última forma que consegue pensar de te manipular. Ela fala que você só pode estar brincando com sua irmã escondido, o que, de fato, incomoda muito Andrew. Afinal, sabemos que ele está devendo no mínimo por querer isso. Mas Ashley aparece para lhe dar mais vergonha ainda, e ele pede para ela fazer o serviço logo. Assim, eles invocam a entidade mesmo sem música, e Ashley apresenta seu irmão a ela dizendo que esse é o seu orgulho e felicidade. A entidade fala para levar ele junto da próxima vez, e, ao verificar os corpos, eles descobrem que eles estão respirando, o que consequentemente significa que vocês mataram o cultista vivo, sem alma, no capítulo 1. Mas Ashley estranha a reação do Andrew de ir embora, e ataca os corpos para chamar sua atenção, e isso faz com que tenhamos o trabalho de se livrar deles também. Ele vai reclamar e se lamentar. Certamente ele vai reclamar e se lamentar, como sempre, pensa Ashley. Agora, eles tentam escoar o sangue, mas o ralo está entupido. E Andrew faz uma brincadeira com ela no meio do concerto. Ele parece muito de boa com tudo isso. No fim, depois de tudo que vocês já fizeram com eles, você faz uma anotação mental sobre o Andrew. Ao invés de oscilar entre apatia e se desesperar como você esperava que fosse acontecer, quem é esse? O quê? Não, nada, Andrew. Se você estiver cansada, eu posso cuidar do resto. Quê? Não, é só... Não é nada mesmo. Eu devo estar vendo coisas. Quê? E pensar que algum dia eu testemunharia você perturbada sobre os corpos dos nossos pais. Certo. Mas, de novo, eu aposto que você só tá chateada porque finalmente sujou as mãos. Você? O quê? Você tá de boa? Mais de boa impossível, considerando as circunstâncias. Isso é bom. Você está... sendo estranha? Olha quem tá falando. Tá bom, já desperdiçamos tempo o bastante. Andrew continua casualmente fatiando seus pais.
e, incidentalmente, você sente um nó no estômago. E, em meio a métodos bizarros para fazer eles desaparecerem, Andrew continua indiferente. Ele até aceitou a sopa normalmente. Depois de limpar tudo, eles decidem que é uma boa ideia tirar uma soneca antes de ir. Assim podemos ter uma visão se algo for dar ruim. Boa noite. Boa noite. Foda-se, como que eu vou conseguir dormir depois que você foi lá e falou algo assim tão do nada? E não ajuda o fato de que nossa mãe falou algo absurdo também. Ah, é, eu ouvi aquilo. Você ouviu. Então esse é o motivo daquele showzinho seu mais cedo. Você viu a cara dela? Foi incrível. Espero que ela tenha se arrependido da vida inteira dela. Quase certeza que ela só se arrependeu de nos dar a luz. Já tá bom. Se por um segundo ela se arrependeu de ter nós dois, então eu tô feliz. O que foi? Nada. Boa noite. Depois disso, vamos para Em um Sonho da Ashley em um lugar que fala mais sobre ela. Vemos o quanto ela não se encaixa com nada nem ninguém, seja por rejeitar o afeto ou por não receber o afeto. No fim, Ashley tira todos de perto de Andrew e o coloca numa gaiola à luz da lua para iluminar as trevas de sua vida. Tudo o que ela precisa em sua vida, como amigos, pais, irmão e colegas de classe, é o Andrew que exerce. E representando o enterro, o fim de Andrew e Laylee e o início do crescimento da Ashley, temos um sonho estranho que mostra que ela deixou suas fantasias para trás e as substituiu por seu corpo. O voto de confiança que o amuleto fez você dar ao Andrew fez você perceber que Andy e Laylee não são mais necessários, só o seu corpo é. Mas essa rota, que é o melhor dos casos, ainda não foi lançada. Agora, se formos para o pior dos casos, Andrew e Ashley não confiaram um no outro. Eu quero dizer sim. Eu queria poder dizer sim, sinceramente. Mas eu não posso. Eu estou preso. Eu estou tão preso que você nem faz ideia. São os certificados de óbito. Eu percebi que você mexeu neles. Deve ter tido uma confusão feia. A gente pode arrumar isso. Isso vai muito mais a fundo do que ela está insinuando. Não existe nada que não possa ser consertado, Andrew. Eu não estou brava. Eu sei que você não quis fazer nada disso. Tudo o que você precisa fazer é convencer a Ashley a te dar a arma. E a gente pode deixar tudo isso no passado. Foda-se. Eu tenho que acender as velas. Eu posso fazer isso funcionar. A gente vai ficar bem. Tudo o que a Ashley precisa fazer é deixar de ser uma otária. Tá tudo bem, nós vamos ficar bem. Andrew, você vai pegar a arma dela, né? Estou de volta. O ritual já está pronto. Não posso nem receber um olá direito? Você pode só invocar o negócio logo. Tem algo de errado? Tudo. Você pode só fazer isso logo, que droga. Olá? Senhor ou senhora demônio, me perdoe pelo fato de eu não ter sua música favorita, mas eu tenho todas as outras coisas que você pediu. Não há resposta. Talvez se eu cantar alguma coisa? Por favor, não. De forma misericordiosa, o demônio aparece para poupar a todos da vergonha alheia. Alma de piche. Mas que porra é essa?
Eu ofereço esses 2. Os gritos deles duram pouco, pois o demônio rouba suas almas. Eu me pergunto se eu deveria sentir alguma coisa. Bem, de qualquer forma, então a música não era necessária para te invocar no final. Por que eu tive que tocar da última vez? O círculo é difícil de encontrar. O som é fácil de seguir. Porém, você tem meu amuleto agora. Ele te faz fácil de achar. Falando nele, temos um acordo. Carregue ele, por favor. Obrigada. O quê? Olá. Esse é o irmão. Sim, o primeiro e único. Ele pode não ser muito útil, nem particularmente leal, mas nada, na verdade. Sinceramente, eu não sei por que eu mantenho ele por perto. Eu entendo. Adeus, alma de Piche. Até você ter outra alma para oferecer. Tá bom, obrigada. Tchau. A entidade vai embora. Eu também não sei por que eu te mantenho por perto. Acho que você só está preso comigo, não está? Tão preso que você nem faz ideia. Alma bisbilhoteira. E você entendeu errado. Eu quis dizer, nossa situação. Sim, foi isso que você quis dizer. Com certeza. Ashley. Não importa agora. Ashley, eu te escolhi. Eu não quero conversar. Qual é? Eu não ligo. O que a gente vai fazer com os corpos? Ashley, Os corpos, Andy. Foco. Os corpos, certo? Bem, por um lado, nós não matamos eles, mas por outro lado, com certeza seria melhor para a gente se eles estivessem desaparecidos. Talvez eles só vazaram para algum canto, quem sabe? Afinal, se começar a rolar uma investigação por assassinato, beleza, então vamos fazer eles desaparecerem, certo? A gente pode começar cortando eles. A gente não pode só tacar eles no oceano, ou algo parecido? Não, Ashley. A gente vai fazer eles sumirem. Não queremos eles aparecendo numa praia. Após verificar os corpos, novamente Ashley os ataca e nós temos que sumir com eles. Mas aqui, ele não faz a brincadeira com ela. Você e seu irmão desmembram seus pais. E estripam eles. E decapitam eles. Que divertido! Algum arrependimento? Eu estaria permitido falar que sim, se eu tivesse. É claro, você pode me falar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu queira sendo usada contra mim depois. Eu te amo, Andy. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Desculpa por ficar brava com você antes. Eu esqueci o quão difícil isso é pra você. Eu tô bem. Não, você não tá. Fala comigo. Eu não tenho nada a dizer pra você. Angel continua fatiando seus pais. E pela primeira vez em muito tempo, você não faz ideia no que ele tá pensando. Assim, vemos novamente o processo de fazer eles desaparecerem. Mas, agora, a relação deles não parece nada boa. Andrew até recusou comer a sopa da Ashley com restos, enquanto ela diz que comer os outros deixa ela mais forte. Assim, Ashley não deixa Andrew tocar no amuleto e vai dormir sozinha desta vez. Agora, fomos parar em uma visão diferente da outra rota. Uma em que somos perseguidas pelo Andrew. Desta vez, ele realmente vai te matar. Mas, se você não tiver gastado todas as suas munições lá atrás, você pode revidar contra ele. E é isso que vamos supor que você fez no momento. Então Ashley acorda assustada com o que viu e se pergunta se seu Andy faria isso,
mas o Andrew poderia fazer, quem sabe? Ele vem para ver o que aconteceu e você esconde o que viu dele por agora. Ok, só não vá longe da luz. Só para caso alguém passe por aqui. Andrew joga o saco com ossos e pedras no mar. E as caveiras, já que elas não estão mais no saco? Tanto faz, jogue-as. Bem, meus parabéns pela sua perda. Muito inteligente. O que é? Nada. Então o que nós fazemos agora? O que quer que você queira. Bem, isso é novidade. Como assim? Nós vamos acabar fazendo o que quer que você queira de qualquer forma. Então por que você me pergunta? Você tá bravo comigo? Não. O que você quer fazer, Ashley? Eu quero fazer o que você quer fazer. Quer se entregar, então? Isso não, que diabos? Que apreço pela minha opinião, não que eu estivesse falando sério. Você está totalmente com raiva de mim, Andy, não está? Lembra quando você prometeu que não me chamaria mais assim? Não, mas eu lembro há meio minuto atrás quando você disse que faríamos o que eu quisesse. Você realmente vai me tratar desse jeito depois de tudo que eu fiz por você? Então você está com raiva de mim, eu sabia. Eu te pedi por uma coisa, Ashley, não é uma coisa grande ou difícil, se é que você se importa. Sim, eu estou bravo. Mas e daí? Não é como se você fosse fazer algo sobre. Só escolha a próxima coisa estúpida que você quer fazer e vamos lá. Você tava de boa comigo te chamando de Andy lá na casa. Eu tinha que estar, não tinha? Você sabia que de forma alguma eu poderia começar uma briga ali. Então você ficou forçando isso. Você acha que eu não fiquei bravo? Não há mais aparências para manter nem corpos para esconder agora. Você quer tentar isso de novo? Bem, o que você quer, Andrew? Eu quero te trancar no porta-malas do carro e dirigir para fora da ponte. Você acha que eu estou brincando? Eu não quero ficar na mesma tumba que o pai e a mãe. Então me poupe metade do respeito que eu te dou. Eu vou, quando você me amar com metade do coração que eu te amo, seu babaca. Como que me irritar deveria inspirar afeto? Ai, é complicado. Eu sou uma pessoa muito complexa mesmo. Porra nenhuma, você é uma simplória. Se eu sou tão simples, por que você não consegue acompanhar? Eu teria que ser estúpido para entender os pensamentos dos estúpidos. Babaca arrogante, se mate. Talvez mais tarde. Enquanto isso, você deveria entrar no carro. Vamos sair daqui. Para onde nós vamos? Pro fundo do oceano, idiota. Ele já disse a você. Eu não sei ainda, mas quero sair antes que os corpos comecem a flutuar ou algo do tipo. Eu me pergunto se estamos de boa agora. É, provavelmente sim.